Olá, vamos apresentar o trabalho de conclusão do curso de Engenharia de Produção da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. O tema escolhido será Análise e Proposição de Melhorias na área de manutenção. Estudo de caso em indústria química. Este trabalho tem como orientadora a professora mestre Maria Fabiana. Nosso grupo é composto pelos alunos Edson, Ellen, Flávia, Maria do Amparo, Marília e Matheus. Introdução. Abordaremos a evolução dos sistemas de manutenção ao longo do tempo. Tomando como ponto de partida o período anterior à Segunda Guerra Mundial, os sistemas de produção possuíam baixa produtividade e os equipamentos eram simples e pouco mecanizados. A manutenção baseava-se em reparo, limpeza e lubrificação, numa abordagem reativa caracterizando a manutenção corretiva não planejada. Nos anos 50 a 70, houve uma expansão da demanda produtiva e, ao mesmo tempo, uma diminuição da mão de obra em virtude do aumento da mecanização. A perda de produtividade devido às paralisações levou à necessidade de conferir maior disponibilidade aos equipamentos. A manutenção preventiva foi adotada, então, com paradas programadas, avaliação dos riscos e possíveis falhas, com o objetivo de manter o equipamento operante pelo maior tempo possível. A partir de 1970, a manufatura just-in-time desencadeou a produção puxada e a redução dos estoques. Esse sistema passou a ser impactado por qualquer tipo de parada, seja programada ou não. Assim, a manutenção preditiva, através do monitoramento das máquinas, assumiu maior importância. De 2000 até os dias atuais, a fim de reduzir ao máximo as paradas de produção, intensificaram medidas como a manutenção detectiva, baseada em sensores, e a manutenção centrada na confiabilidade, integrando a chamada engenharia de manutenção e suas diversas ferramentas. Neste trabalho, faremos a avaliação da linha de produção de uma indústria química, avaliando indicadores a fim de suprir melhorias e um novo plano de manutenção, tendo em vista a redução de custos, o aumento de produtividade e a longevidade de seus equipamentos. A indústria é produtora de saneantes, produtos destinados à higienização, desinfecção ou desinfestação em domicílios. É líder de mercado no segmento de lava-louças líquido. Entre seus objetivos estratégicos, destaca-se o aumento da produtividade para ganho da participação de mercado, market share, nos demais produtos. As ocorrências com manutenção de equipamentos influem diretamente essa estratégia. A indústria tem adotado seus métodos de manutenção corretiva, preventiva ou preditiva de acordo com a necessidade de cada máquina ou equipamento. Porém, essas falhas ainda são responsáveis por grandes perdas de produtividade, materiais e homem-hora. Assim, uma avaliação dos indicadores se faz necessário para identificar as principais fontes de perdas e permitir a melhoria dos planos atuais de manutenção. Buscamos responder à seguinte questão norteadora: como melhorar o plano de manutenção existente e aumentar a confiabilidade dos equipamentos, buscando reduzir os tempos de parada de máquina devido à quebra e o custo de manutenção, e aumentar assim a produtividade e o lucro. Este trabalho tem por objetivo avaliar os indicadores de uma linha de produção, identificando os gargalos ou principais perdas relacionadas à manutenção, com o objetivo de aumentar a eficiência do processo e diminuição de custos, através da melhor gestão de ativos e adequação do plano de manutenção. Trabalho e conclusão do curso, diferencial teórico, surgimento da manutenção inicial, seguiu com a evolução da humanidade para satisfazer necessidades básicas e o aumento da população e o consumo é cada vez maior. E esse aumento de população cada vez maior em torno das cidades, dos estados, do país, do mundo, houve maior transformação de bens.
Lá que fala em seu livro, Administração da Produção. Existem dois fatores importantes para a transformação dos recursos, que é input e output, entrada e saída. E, diante dessa transformação, veio a competitividade, novas tecnologias, mostrando para as indústrias que elas precisam evoluir para estar no mercado. E dentro dessa competitividade, dentro dessa gestão da manutenção industrial, temos os indicadores, o MDBF, tempo médio entre as falhas. Também temos a OE, que é um indicador importantíssimo na gestão da produção, né? Que multiplica a disponibilidade, a produtividade, a qualidade. Aí nós temos esses resultados. Né? Quanto melhor a OE, melhor o funcionamento das máquinas e equipamentos. Material e métodos. O trabalho foi desenvolvido através de estudos de caso em uma indústria química. Para isso, contamos com entrevista com o supervisor da área de manutenção, na qual pudemos entender a rotina e o cenário atual. Através dos problemas encontrados, realizamos uma avaliação, selecionando uma linha de produção para o trabalho central, evidenciando a importância de um sistema de manutenção preventiva. Foi-nos disponibilizado alguns dados, permitindo a estruturação do trabalho e a realização de pesquisas bibliográficas. Nós vamos falar agora dos resultados e discussões. Então, primeiro, começamos com a entrevista com o supervisor de manutenção da área, e ele nos informou que a prioridade da manutenção é não deixar as linhas pararem devido a uma quebra, pois a fábrica busca bater a meta de caixas produzidas, né? E se ocorrer uma quebra, isso dificulta bater essa meta. Ele informou também que hoje na fábrica existem 9 linhas de produção de diferentes produtos. Existem planos de manutenção preventiva e periódica para cada uma dessas linhas de produção. Porém, a equipe de manutenção é reduzida, então acaba levando a uma priorização das manutenções corretivas quando ocorre uma quebra. Então, a equipe deixa de fazer a manutenção preventiva, periódica, para atender uma corretiva necessária para voltar ao funcionamento de alguma linha. Então, após a entrevista, nós partimos para o levantamento de dados. Então, nós começamos levantando as perdas por manutenção corretiva nessas linhas de produção dessa fábrica do ano de 2021. Então, a gente tem os dados de custo de manutenção corretiva, quantidade de ordens abertas, que significa a quantidade de intervenções da equipe de manutenção devido a uma quebra. Então, é basicamente a quantidade de quebras que ocorreram na linha. E também o tempo de parada dessas linhas em hora. Se a gente fosse olhar o indicador de custo de manutenção, a gente vê que o principal ofensor seria a linha de multiuso 1, com mais de R$41 mil gastos no ano de 2021. Porém, o supervisor de manutenção informou que no ano de 2021 aconteceu um retrofit nas linhas de multiuso 1, que é o nome que eles dão para grandes reformas nas linhas para atualização de equipamentos e tecnologias. Então, isso acaba tendo um custo mesmo elevado, porém já é programado. E teve na linha de multiuso 1 total, e em algumas partes da linha de multiuso 2, que acabou elevando o custo também. Então, devido a esse fato, né, de no indicador de custo de manutenção entrar em algumas coisas programadas, foi nos informado que esse não seria o melhor indicador para avaliação dos resultados, né? E aí, quando a gente olha para os outros indicadores de quantidade de ordens, que são as quebras, e para o tempo de parada de linha, a gente vê que o destaque fica aí com as linhas de água sanitária de 1 litro, 2 litros e 5 litros. Se a gente olhar simplesmente o tempo de parada, a linha de 5 litros seria o maior ofensor. Porém, nós avaliamos também em relação à produção nominal dessas linhas de caixas por hora, para entender esse total de horas, quantas caixas deixaram de ser produzidas. E quando a gente faz essa relação, a gente vê que a produção da linha de água sanitária ela é maior que a das outras linhas. Então, a perda de caixa que teve acumulada no ano, devido a esse tempo de quebra, foi maior na água sanitária 2 litros, o que nos indica uma priorização de trabalho nessa linha. Além disso, a gente identificou também com a empresa estudada que a maior previsão de vendas dessa fábrica é, de fato, no produto de água sanitária 2 litros.
E, além disso, tiveram momentos no ano de 2021 de ruptura de vendas desse produto, que significa que tinham clientes querendo comprar o produto, porém o produto não estava disponível. Então, isso dá mais força ainda para a gente entender que o foco do trabalho deveria ser na água sanitária de 2 litros. Uma vez que a gente definiu essa linha como a prioritária, nós fizemos uma observação do local, na fábrica escolhida, e não é permitido tirar fotos nem gravar devido ao sigilo industrial. Porém, foi permitido anotar um croquis da linha para poder informar como ela funciona. Então, a gente vê aí que a linha começa com uma sopradora de frascos, que sopra resina e molda, né, no formatinho de frasco. Esses frascos vão para uma rotuladora que coloca o rótulo desses frascos. Na sequência, passa por uma enchedora que vai envasar com o líquido, né? E já na tampadora, que vai encaixar a tampa. Vai para a esteira, que nisso já tem uma datadora que vai colocar aí os dados de produção, né? De lote, data de produção. Esses frascos já identificados vão para a encaixotadora, e nessa encaixotadora, esses frascos são colocados dentro das caixas que já foram formadas. E aí, essa caixa já formada com os frascos dentro vai para a empacotadora, que fecha essas caixas. Dali, essas caixas vão para a paletizadora, que também monta os pallets, né, já com todas as caixas, e por fim vai para a envolvedora de pallets, que passa o filme stretch ao redor desse pallet, e o pallet está pronto, então, para o transporte aí e venda para o cliente. E com esse desenho, né, com esse entendimento, a gente vê que realmente a quebra em qualquer um dos componentes da linha afeta a produção como um todo, porque é uma sequência em linha, né, em série de equipamentos. Então, a quebra em qualquer um deles vai impactar na produção final da linha. Feito isso, nós estratificamos, então a gente foi entender de todas aquelas quantidades de intervenção de manutenção, de quebras, né? Quais foram os equipamentos que tiveram mais quebra nessa linha de produção. Então, aí fazendo um pareto dessas ordens de manutenção, dessas quebras, né? A gente vê que a sopradora é a principal voz aí de perda, né? Com a maior quantidade de intervenções, sendo 111 só nesse equipamento. E a gente vê também a quantidade de quebras aí nos outros equipamentos ou recursos da linha, né? E fazendo Pareto, a gente identifica que esses 4 primeiros recursos, que são a sopradora, a envasadora, a encaixotadora e a paletizadora, são os principais ofensores. Então, eles dão um pouco mais de 80% do total aí de quebras dessa linha. Então, a gente entende que o foco do trabalho deveria ser nesses 4 recursos. Feito isso, nós levantamos também os dados aí de manutenção desses 4 recursos. Então, a gente pegou os dados de MTTR e MTBF para entender a eficiência da equipe de manutenção em relação a essas quebras e também a disponibilidade dessas linhas. E a gente vê, principalmente no quesito disponibilidade, que tem muita oportunidade, né? Então, aí, principalmente na sopradora, que tem 95% apenas de disponibilidade, tem uma oportunidade muito grande aí de aumentar essa disponibilidade e permitir maior eficiência da linha, né? Então, isso corrobora com os indicadores que a gente avaliou antes. Então, com isso, nós fomos entender todas aquelas quebras, se existia algum plano de manutenção, né, de inspeção preventiva, que poderia ter prevenido essa quebra. Então, a quebra estaria relacionada com alguma inspeção que já é feita pela equipe de manutenção. Quando a gente busca relacionar esses planos, que aqui eles estão representados por esses números, a gente entende aí que grande parte dessas quebras, não tem nenhum plano periódico já existente que poderia ter previsto. Para alguns casos, né, existem aí 2 planos que poderiam ter prevenido essas quebras, e tem também alguns apontamentos de quebra incorretos que não deveriam estar nessa listagem e acaba aí poluindo os indicadores de manutenção dessa linha. Então, a gente vai focar, né, também o trabalho nessas 4 frentes. E aí, o foco aqui, no caso, para esses planos de manutenção não existentes. Então, daqueles 111, 76 quebras, não tem nenhum plano existente atualmente que poderia ter prevenido essa quebra. Então, é um número bastante alto. Então, fazendo a nossa proposta de melhoria, né, e focando naqueles 4 pontos destacados, quando a gente fala dos planos não existentes, a gente faz uma proposta, então o grupo faz uma proposta para 14 desses planos não existentes, incluir aquele elemento de quebra, né, em rotas de inspeção já existentes. Então, complementar, né, já essas rotas existentes para a inspeção da equipe de manutenção dos pontos específicos que geraram a quebra. Então, em 14 deles é possível fazer isso. Para 25 das quebras, realmente a gente identificou que não é aplicável um plano de manutenção, porque são componentes que não tem como, então, são componentes eletrônicos, parafusos, algumas coisas nesse sentido que não tem como realmente ter uma preventiva ou uma previsão de quando isso vai quebrar. Então, a ação, nesse caso, é manter o componente de quebra em estoque para diminuição do MTTR. Então, para quando acontecer essa quebra, a equipe de manutenção conseguir fazer essa correção bem rapidamente. E para outros 37, né, motivos aí de quebra que não existe plano, a proposta é, de fato, a criação de um plano de manutenção, porque
é possível, né? Então, são oportunidades de melhora dessa gestão de manutenção preventiva. Então, voltando aqui, né, para as nossas perdas, já falamos das perdas que não existem planos de manutenção existente. A gente vê que agora tem ali, nesses destacados, várias quebras que têm 2 planos de manutenção que estariam intimamente relacionados a essa quebra, né? Então, esses planos de manutenção poderiam ter evitado essas quebras. Para esses dois, né, que é o plano 72202 e o plano 60358, a gente propõe aí um aumento da frequência, né? Então, para um deles, né, a revisão do rebarbador, esse plano tem uma frequência bimestral de inspeção, então o grupo aí sugere um aumento de frequência para mensal. E o plano de revisão das ponteiras do pino de sopro, que é na sopradora, né? Ambos aí são na sopradora, que é realmente aquela maior voz de quebra. Para esse segundo plano, a gente propõe um aumento da frequência de mensal para quinzenal. Então, a gente propõe um aumento aí de inspeção para os 2 planos. E aí, por fim, quando a gente fala das quebras que foi identificado que é um apontamento incorreto, a gente identificou, né, que parte desses apontamentos incorretos é porque a descrição está incompleta na ordem de manutenção, né, quando a equipe de produção aciona a manutenção para fazer o conserto, né, ou a reparação daquilo, não tem uma descrição detalhada ou a alocação do apontamento não está correto, então a equipe de manutenção não consegue atuar nisso. Ou então, parte do apontamento incorreto é porque é de fato um ajuste operacional e não um ajuste de manutenção. Então, a equipe de manutenção realmente não tem atuação nesses casos. Então, para esses 2 motivos aí, né, a gente propõe uma ação aí de intensificar o treinamento operacional para a equipe de operação conseguir apontar corretamente a quebra, né, e poder indicar para a equipe de manutenção aonde é necessário atuar e também fazer os ajustes operacionais quando necessário, né, saber separar aí o que é um ajuste de manutenção e o que é um ajuste de produção. E aí, por fim, nós temos as considerações finais. Então, a gente vê que realmente o sistema de manutenção vai garantir o funcionamento e a disponibilidade dos equipamentos da linha de produção. A gente tem sempre que priorizar a manutenção planejada, né? Especialmente a preditiva, se for possível, ou uma preventiva, porque a manutenção corretiva ela vai consertar depois que já ocorre a falha, né? E no caso da preditiva ou preventiva, a gente consegue identificar esses pontos sujeitos à falha antes que ocorra a quebra. Com isso, a gente consegue aumentar aí o atingimento do OE dessas linhas e o percentual de produtividade das linhas de produção, que é realmente o grande objetivo aí da fábrica em questão estudada. Além disso, esse sistema de manutenção planejado, ele permite aumentar a vida útil dos equipamentos e esses equipamentos são grande parte dos ativos da companhia, né? Então, é muito importante, aí está intimamente relacionado ao quanto a companhia investe. Então, o plano de manutenção adequado, ele vai preservar esses ativos. E, além disso, é importante também, além de adequar todos os planos de manutenção para evitar ao máximo as quebras, é necessário também avaliar, né, se há uma necessidade de uma análise aprofundada de causa das quebras, porque muitas vezes os planos de manutenção existem, porém a causa continua ocorrendo mesmo assim. Então, entende-se que a partir daí é necessário dar um passo a mais e investigar a fundo, né, as causas, porque podem estar ocorrendo causas especiais que não foram identificadas até o momento.